Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Estão estranhando porque eu estou descalço? É isso? Vocês esqueceram que a palavra de Deus diz: tire a sandália dos teus pés, que este lugar é santo? Hã? Não estou entendendo o que vocês estão estranhando. É vocês que não estão praticando essa parte da Bíblia. Brincadeira, gente, brincadeira. Calma, calma. Encontraram aí Efésios 6? Sim ou não? Ixi. Encontraram, irmão? Efésios 6. O texto está ali projetado. Vamos ler. O tema que eu dou... sumiu. Cadê eu? Volta lá. O tema que quero dar para a nossa meditação hoje é: você está usando suas armaduras espirituais? Então você entende porque eu já estou descalço, talvez, né? Eu coloquei ali do 14 ao 17, mas vamos ler do 10 ao 17 para a gente compreender. Vamos ler juntos a palavra de Deus. A partir do versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E aí a gente poderia ver o versículo 18: e orem no Espírito em todas as ocasiões. Esse texto é muito interessante, das armaduras de Deus, é um texto conhecido, e eu coloco esse tema, né? Você está usando suas armaduras espirituais. O apóstolo Paulo aqui, obviamente, ele está enxergando o soldado romano daquela época. Quem já assistiu aqueles filmes épicos, né? Aqueles filmes antigos de luta, a gente vê todas as armaduras, como era a época, né? Ajuda bastante a gente compreender também a realidade do texto bíblico aqui. Então ele está comparando aquele soldado romano que o pessoal da época conhecia bem, e faz essa analogia comparando aqui com as lutas espirituais que nós enfrentamos. Então, a segunda informação que eu trago para nós aqui é que as armaduras são dadas por Deus. O texto que nós lemos diz, né, as armaduras de Deus. Por isso que eu coloquei o tema: você está usando as armaduras, porque elas existem e Deus nos forneceu essas armaduras. Agora, se nós usamos elas nos combates ou não usamos, aí já é uma parte do soldado. Ok, gente? Mas a gente precisa entender que as armaduras existem, elas são reais, e elas são de Deus, e elas são dadas a todos nós, a todos os cristãos. Agora, cada cristão, como soldado, é que precisa usar as armaduras que Deus disponibiliza para eles. A outra informação nesse texto, nos versículos anteriores, que eu não vou concentrar nele, é que fala aqui de conflito espiritual, real. Então não precisamos duvidar e dizer: mas eu estou enfrentando lutas, eu tenho uma grande batalha. Com toda certeza. Não tem como ser cristão e não enfrentar batalhas espirituais de todos os tipos. Existe um grande conflito espiritual, uma grande batalha espiritual que nós estamos inseridos. E o texto vai deixar claro, falando de potestades espirituais.
E ele deixa claro para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas batalhas espirituais. Mas eu quero me concentrar em cada armadura dessa, para a gente meditar, se nós estamos usando as armaduras que o Senhor Deus nos disponibiliza, que coloca à nossa disposição para enfrentar essas batalhas que nós temos na nossa vida, batalhas espirituais em todas as áreas. Amém ou não amém? Você está usando suas armaduras espirituais? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, para ela acordar. Acho que sim, eu vi aí, eu acho que sim. Qual é a primeira armadura que aparece no texto? Vamos lá meditar juntos aqui, gente, vamos lá. Qual é a primeira armadura que aparece no texto? O cinto, cadê o cinto me auxiliar? E eu já coloquei aqui, pode pôr o ponto aí, eu já coloquei aqui, explicando o cinto que é a verdade. Baixa o cinto aqui para a barriga não ficar muito grande. Põe em cima assim, dá mais impressão, né, gente? Obrigado. Vamos ler novamente o versículo 14, fala, ó, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E eu já estou colocando a explicação, o cinto que é a verdade. Ele está comparando o cinto do soldado com a verdade. Quando ele fala, irmãos, aqui no texto, cingindo-se, vestindo, colocando, isso é algo constante, contínuo. Em cada dia, cada armadura dessa está sendo, esse texto no gerúndio, né, no caso do português, a gente tem que estar sempre vestindo cada armadura. É como se você pensasse assim, cada manhã que a gente acorda, bom dia Senhor, obrigado por mais um dia, peraí, e minhas armaduras? Que a gente veste a roupa para trabalhar, alguns chamam de roupa para ver Deus quando vai na igreja, né? Mas e a roupa para batalhar? As armaduras espirituais. O cinto, cingindo-se. E ele chama aqui que esse cinto é a verdade. A verdade aqui não está se referindo à palavra de Deus, que vai ser outra armadura. A verdade aqui é aquilo que é sincero, é o contrário de mentira. Até aquele ditado que a mentira tem perna curta, eu acho que ele tem que ser mudado. Ele está errado, sabe por quê? Porque tem muita gente de perna curta dando show. Já viram as Paralimpíadas? Foi o maior sucesso. Os Paralímpicos ganharam muito mais ouro do que as Olimpíadas normais. Quem vira as Paralimpíadas, né? Então esse negócio de mentira tem perna curta não combina não, porque tem gente de perna curta que é muito melhor, muito soldado, muito batalhador. Eu fiquei encantado com alguns que eu consegui ver, e é muito bonito a gente ver a batalha, a história de vida de pessoas com alguma deficiência, alguma área especial, que eles conseguiram agir com resiliência e vivem vitoriosos. Então aqui o cinto é a verdade, o contrário de mentira. Quem que é o pai da mentira? É o seu Deus? Percebe? O cinto é verdade, sinceridade. Outra coisa importante para a gente notar aqui, irmão, é que a armadura, toda a armadura que vem, ela não pode ser colocada sem antes o cinto. O cinto é a parte de baixo. Em outras palavras, sem o cinto, literalmente a calça cai. Sabe aquelas calças folgadas que a gente veste, que se a gente não pôr o cinto, a gente fica pagando mico? É exatamente assim. Sem verdade, a casa cai. Sem verdade, você vai pagar mico. A mentira só leva a gente para o buraco. Então ele está mostrando para nós que a armadura não pode ser vestida sem o cinto. Essa é uma ação preparatória para toda a armadura que você vai colocar. Sem a verdade, sem o cinto, não há armadura. E é interessante ele colocar primeiramente essa palavra, essa comparação do cinto, que é a roupa de baixo do soldado. O soldado tinha que vestir as roupas de baixo, para depois ele colocar suas armaduras. E eu pergunto para nós, gente, como está a verdade nas nossas vidas? A prática da verdade, não a verdade como palavra de Deus, a sinceridade, o ser sincero naquilo que nós estamos dizendo, nas nossas respostas, nas nossas atitudes. É verdadeiro o que estamos fazendo? É verdade? Não estou dizendo se tem erro ou não tem erro, porque eu acredito que aqui todos cometem erros.
Mas se nós estamos buscando agir contra a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Buscar ser pessoas verdadeiras. Amém ou não amém? Como está a verdade nas nossas vidas? Fale a verdade, viva a verdade. Seja uma pessoa de verdade. A segunda armadura que a gente vai ver, depois da verdade, e aqui eu poderia, enquanto estou pensando, vai em inúmeros exemplos, tantas situações de pessoas que mantiveram a mentira em suas vidas, e aquilo só foi derrubando. Isso é sério para as nossas vidas. A primeira armadura que é colocada para a gente vencer nossas batalhas espirituais é a verdade. Não importa as suas fragilidades, seus erros, mas busque a verdade. Fale a verdade com sua família, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com sua igreja, com seus irmãos, etc, etc. E a segunda armadura que aparece aí no texto, qual que é? Vamos lá? Irmão? A couraça, que eu já estou colocando a explicação, que é ser justo. O texto diz no versículo 14 ainda, a couraça da justiça. Vamos lá, minha assistente aqui, vamos ver se entra meu cabeção aqui nesse negócio. Vai. Aqui tem dificuldade para vestir armadura, certo? Do teatro. Vocês... Acho que tá. A couraça. Acho que o pessoal não está usando muito essa armadura, está meio dobrada aqui. A couraça é o quê? É ser justo. Justo, ou a couraça da justiça, não é o ser justificado em Cristo. Aqui se refere a ser justo, se refere a caráter. Caráter. E eu achei interessante, porque a Ita, quando mandou a armadura, quando o pessoal usa, ela coloca o cinto por cima, para segurar, porque senão ninguém vai ver o cinto. Eu falei, não, mas o cinto é a roupa de baixo, eu vou usar a simbologia assim mesmo. Você vê que a verdade, muitas vezes, elas podem não aparecer tanto. A pessoa fica vivendo de mentira, né, mostrando outras coisas, mas uma hora ela aparece. Aí vem a couraça, que é ser justo, ser uma pessoa de caráter. O que a gente poderia dizer de caráter, pensando biblicamente? Ser o mais esforçado possível, ser fiel àquilo que nós dizemos que cremos. Ser fiel às escrituras que nós professamos. Pensando biblicamente, isso é caráter. Aquilo que a gente conhece tanto de teoria e prática, né? Fazer o que diz para fazer, o que a gente ensina, ser justo, ter caráter. E é interessante, porque a gente vive esse contexto também dentro da igreja, principalmente, entre o confronto de caráter e carisma. A gente valoriza os dons, a gente foca nos dons, nas habilidades, no que nós fazemos. E o carisma, ele aparece muito. E muitas vezes a gente não está notando a couraça, o caráter. Veja bem agora, gente, lembrando do contexto, que é uma batalha espiritual, correto? Imagina nós, como cristãos, enfrentando nossas batalhas espirituais, quando a verdade não está presente, o cinto. Não só a calça cai, a casa cai. Quando a justiça, ser justo, ter caráter, a couraça não está presente. É como você ter está todo exposto. Se a gente fosse trazer para hoje, é o policial que usa colete salva-vidas, né? Prova de bala, salva-vidas. Ainda bem que tem gente. Isso vai salva-vida também, exatamente. Então veja bem, a couraça aqui de proteção. Quando nós negamos, quando nós vamos fugindo daquilo que é o nosso caráter, que são os nossos valores, a gente está indo para a batalha de peito aberto. Sem proteção nenhuma. Essa é a segunda armadura que o texto coloca para nós. A gente fica preocupado com o que o outro vai dizer, com o que o outro está dizendo, com o que a sociedade pensa,
E a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, busque ser pessoas de caráter, busque ser justo, use a couraça da justiça, use o seu caráter, isso é a sua armadura. Amém, gente? Estão comigo? Amém, gente? Amém. Qual é a terceira armadura que a gente vê aqui? Aliás, eu coloquei um exemplo aqui ainda, que eu me lembrei, nem aumentando a fonte eu estou enxergando mais direito. Vou ter que assumir a armadura dos óculos também. Eu me lembrei daquele texto que a gente fala, Senhor, eu fiz isso no teu nome, né? Aquele negócio, no teu nome eu fiz isso. E eu estava meditando nesse texto, a questão de caráter. Eu falei, a pessoa tem que justificar que fez no nome de Cristo mesmo, porque o nome dela está todo sujo. Não tem nada para fazer no nome. Né? Só fica dizendo no teu nome, Senhor, no teu nome. Mas o Senhor também quer que a gente tenha um nome. Que a gente seja justo, tenha caráter naquilo que a gente está fazendo. Ok? Mas vamos para a terceira armadura. Qual é a terceira armadura que aparece aí? O sapato. O que é o sapato na sua representação aqui, ou as sandálias? É o Evangelho. Vamos lá. Agora você tem que me ajudar, porque eu não consigo nem abaixar com essa armadura aqui. Estou parecendo Davi vestindo a armadura de Saul aqui agora. Vocês acharam que eu estava inventando alguma heresia? Apertou demais. Inventando alguma heresia vindo descalço aqui? Obrigado. Tem que dar um presente depois, né, gente? O sapato, que é o Evangelho, versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Os pés calçados com o Evangelho da paz. As sandálias dos soldados possuíam cravos para eles terem firmeza na hora do combate. Hoje em dia, por exemplo, o jogador de futebol, o Idme que é jogador de futebol, o que tem lá na sua chuteira? Né? Vem uns bicos, né? Uns cravos, que quando a pessoa levar um chute daquele ali, você imagina o jogador de futebol quando leva um chute. Se o chute já é uma pancada, você imagina com aqueles cravos, com aquelas pontas da chuteira, a hora que vem a ponta da chuteira batendo na perna da pessoa. Como é que é, Idme? Você nunca fez isso, né? Então as sandálias aqui, irmãos, para o soldado não se escorregar, é a proteção dele, é a forma dele combater. E é interessante que diz que é através dessa sandália que ele vai poder lutar. Só que a sandália é o Evangelho. O soldado sem sandália está desprotegido, seus pés estão em caminhos errantes. Olha o cristão lutando sem Evangelho, sem o Evangelho de Cristo, sem a palavra de Deus na sua vida. Estão entendendo? Ele se escorrega facilmente. O cristão, ao batalhar sem a palavra de Deus, se ele vai pelas suas emoções, pela sua impulsividade, e não pelo que diz a palavra, ele vai fazer besteira. Calce a sandália, que é o Evangelho, para te dar firmeza em cada decisão, em cada batalha que você enfrentar. E diz que nós devemos estar calçados com a prontidão desse Evangelho. Por que essa questão de prontidão? Porque assim como o soldado estava pronto para lutar, o cristão que está pronto também, ele está levando o Evangelho. O Evangelho aqui, ele vai dos dois lados. Ele te ajuda a combater e é a arma que você leva também a cada pessoa. Esteja pronto a falar do Evangelho. Um cristão que não fala do Evangelho, ele não está usando as sandálias que é o Evangelho. Está descalço, está desprotegido, está em caminhos errantes. O Evangelho serve tanto para a pessoa que vai receber, por isso que é a prontidão do Evangelho, com a prontidão do Evangelho da paz, que eu vou explicar já. Por que a paz? Tenha paz com Deus. Romanos 5 e muitos outros textos vai falar que a paz com Deus é a reconciliação em Cristo Jesus. Essa é a tarefa do cristão nas suas batalhas, levar o Evangelho. Calce as sandálias do Evangelho. Em cada batalha que você enfrenta, que às vezes você só está enxergando a luta, o problema, Deus está nos dando uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas não somente para o outro, é também para nós. Porque a gente tem que trazer o Evangelho para as nossas vidas,
para nos orientar como que nós devemos ser guiados, como que nós devemos batalhar. Amém, gente? Vamos seguindo. Qual é a outra? 4. Qual que é a próxima armadura? O escudo, que é o quê? A fé. Versículo 16 agora, que diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas. O escudo foi mais improvisado. Vou explicar a história do escudo. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Durante a semana, eu vim e separei todas as armaduras. Falei, tem a roupa do soldado que o pessoal usou no teatro. Aí eu vim, todo cuidadoso, separei as armaduras, tudo certinho. Eu gosto das coisas bem antecipadas. Só esqueci de um detalhe. Cadê o escudo? Não tinha o escudo. Aí chega eu hoje, tudo certo, está tudo certinho, vou lá pegar as armaduras, tudo certinho, porque eu gosto das coisas organizadas. E esqueci do escudo, esqueci da fé. A simbologia vale. A simbologia vale bem, até isso eu aprendi. Você já reparou que na hora da luta, da dificuldade, nós que somos pessoas de fé, de oração, a gente se esquece exatamente do escudo, exatamente da fé. A gente lembra das outras coisas, a gente fala do ser caráter. Senhor, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa de verdade. Senhor, eu tenho o teu evangelho, eu vivo o teu evangelho. Mas a gente se esquece de lembrar e falar para o Senhor, eu vou manter a minha fé viva. E é bem a fé que a gente se perde às vezes. E a fé aqui é comparada com o escudo. O escudo é proteção. Como que nós nos protegemos nas batalhas de cada seta maligna? É interessante porque o texto fala todas as setas inflamadas do maligno. Quando a gente assiste aqueles filmes antigos, vem as setas e ainda com fogo, né? com as labaredas de fogo naquela seta. Os escudos da época tinha, além da madeira, ele tinha uma capa de couro que protegia, a hora que batia aquela seta de fogo, ela apagava o fogo. Agora veja bem, irmãos, para o contexto, pensa no contexto que a gente vive de cada batalha. Quando vem dúvidas, quando vem ciladas nas nossas vidas, setas malignas por todos os lados, se a gente não está com a fé firme em Cristo. A gente lembra que a gente é uma pessoa de caráter justo, ó a couraça, que a gente está vivendo em verdade, que a gente não é mentiroso, que a gente está com o evangelho, com as calçadas, as sandálias do evangelho, e a gente esquece de manter a fé. Quantos homens e mulheres de Deus na Bíblia balançaram a fé na hora da luta? E eu e você não somos diferentes. E essa simbologia me fez esquecer exatamente do escudo, da fé. É exatamente dela que a gente se perde na hora que vem a luta. E aí, para variar, ainda tem outras pessoas usadas pelo maligno ou pelos seus próprios desejos, que diz, cadê o teu Deus? Você não é cristão? Você não está indo para a igreja? Aí a gente fica mais perturbado ainda. Use o escudo. O escudo é a proteção. Qual tipo de ataque que a gente pode enfrentar, gente? Tentando aqui aplicar um pouquinho para nós, com esses, como diz o texto, as setas inflamadas do maligno. Tipos de ataque que a gente enfrenta, palavras inflamadas. Palavras que pode te derrubar, te derrotar. Eu já ouvi, acompanho a igreja, acompanho pessoas, já atendi casos de pessoas sofrendo abuso, né, dentro da empresa, humilhação dentro de empresa, situações e mais situações. Então a gente enfrenta isso, lutas e lutas, e a gente não percebe o tipo de ataque que a gente está recebendo. Ataques mentais na nossa cabeça, com pensamentos que não vêm de Deus, e a gente não se protege com a fé, dizendo, não, isso não é a verdade, isso não é o evangelho que diz. Que outros tipos de ataque? Dúvidas.
que a gente tem. Quem aqui nunca bateu a dúvida? Ela vem, são setas inflamadas, a seta vem. No entanto, eu tenho que me proteger com a fé, na hora que vem a dúvida. Mas se você fizer igual eu, esquecer o escudo, a gente não vai ter a fé para se defender. Eu sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa que vive a verdade, tenho o evangelho, mas eu preciso também manter a fé, me proteger atrás da fé. Amém, gente? Qual é a outra armadura que a gente vê no texto aí? Versículo 17 agora, o capacete. Capacete que é a salvação. O texto diz o capacete da salvação. Será que entra no cabeção aqui? Tô bonito não? Com respeito, hein, gente? O capacete da salvação, versículo 17 diz: usem o capacete da salvação. O que é a salvação, irmãos? É a obra de Cristo oferecida a todas as pessoas. E aqui tem duas coisas que a gente precisa observar. Você já recebeu Cristo? Você recebeu a salvação em Jesus? Estão entendendo? O capacete da salvação é isso. A salvação oferecida em Cristo Jesus a todos nós. Aí você diz, tudo bem, eu recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu creio que Ele é o Senhor. Ok, e daí? E daí que eu preciso me manter firme na minha salvação, ou seja, lembrar que eu sou salvo, porque isso também vai balançar as nossas vidas. O capacete protege o quê? A cabeça, a parte vital. Você não vê soldado entrando em batalha sem capacete. As nossas convicções, como que a gente pode ver alguns riscos aqui sobre a salvação? Fazendo algumas comparações bíblicas sobre a salvação. Quando nós negligenciamos a salvação, Hebreus 2:3 diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Você não pode se esquecer que você é salvo em Cristo. Manter firme isso. O maligno quer te derrubar, quer te derrotar, quer tirar de você aquilo que Deus te deu. Salvação não vem pelas nossas obras, principalmente quando falhamos. Quando desanimamos, vem o maligno tentando colocar coisa na nossa cabeça, dizer que a gente não merece. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não mereço estar aqui. Falei, você não merece mesmo, eu também não. A pessoa começava a rir. Óbvio que a gente não merece. Por isso que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas que outros riscos a gente enfrenta com a questão da salvação, irmãos? Não colocar a nossa salvação em prática. Filipenses 2:12 tem um texto que diz, olha, coloquem a sua salvação em prática, hajam. Lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se quem você é, qual é a sua identidade. A luta não me tira a minha identidade, gente. Quando você está passando uma dificuldade, você não perde a sua identidade de filho de Deus. Mas é isso que vem quando quer dizer para a gente usar o capacete da salvação. Porque na hora da luta o maligno quer tirar de nós, dizendo que nós não somos filhos de Deus. Que outro risco que a gente vê são as nossas convicções sobre a nossa salvação, sobre Cristo em nossas vidas. Começa a pensar, mas será mesmo? Será mesmo que é tudo isso? Será mesmo que Deus é tudo isso? Será mesmo que Deus vai voltar? Poderia citar lá em 2 Pedro 3:8, quando o povo de Deus ali estava achando que Jesus não estava voltando mais, Jesus estava tardando. Aí a gente até usa o ditado errado, que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Eles que estavam achando que Jesus estava demorando. Mantenha a sua salvação firme. Amém, gente? Lembre-se de quem você é. Filho, filha de Deus. Com luta, sem luta, com dificuldade, sem dificuldade, na hora da luta e na hora da bonança, você continua sendo o filho e a filha amada de Deus. E se você não recebeu a salvação em Jesus, receba, porque Ele oferece a todos nós. Coloca o capacete, proteja sua mente, a sua cabeça. Amém, queridos?
Continuando, qual é a próxima armadura que a gente tem aqui? A espada, no versículo 17, a espada que é a palavra. Agora, veja a diferença. Agora eu vou ter que, certinho, ó, tudo pensado. Olha que bonito. Interessante, você reparou que fala do evangelho, que é a sandália, não é isso? E a espada, que é a palavra. Olha a diferença. Por que o evangelho? Os seus princípios. Aquilo que são os princípios do Senhor, o evangelho. E a palavra, sua mensagem, nós vamos ver aqui como usar a palavra, que é considerada como espada. Os irmãos mais pentecostais, eu lembro antigamente, principalmente no interior, vinham aquelas bibliona de expulsar demônios, sabe? Aquelas bíblias desse tamanho, né? Então eles chegavam na igreja, aleluia, glória a Deus, irmãos, cadê sua espada, crente? Os crentes estão sem espada. Lembra dessa? Não? Quem pegou essa época assim? Esses crentes, eu aqui usando o celular, eu não sei, está muito moderno esse negócio, não combina, né? Mas tá, a espada então é a palavra. E ele diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que legal. Por que é a espada do Espírito? Porque o entendimento da palavra de Deus é dado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa recebe a salvação, recebe Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dando entendimento espiritual a ela. Por isso que você vê pessoas não cristãs, que não creem em Jesus, ou que não confessam sua fé em Jesus, elas citam a Bíblia, elas citam versículos, mas elas não entendem a verdade espiritual da palavra de Deus. Porque a espada é do Espírito, é o Espírito que vai dando entendimento. Entenda isso, gente, quanto mais você anda na fé, quanto mais você anda com Cristo, quanto mais você pratica a sua fé, a sua vivência espiritual, você vai tendo mais entendimento espiritual. Por isso que você lê aquele texto, você diz, eu não entendo. Você não entende ainda. Outros textos você vai entender. Assim como você era criança, você não entendia muitas coisas, biologicamente falando, correto? Mas conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo na fé, a gente vai entendendo, porque a espada é a espada do Espírito. E ele diz que a espada é a palavra. Tá. A palavra de Deus, a Bíblia, a sua mensagem. Eu tenho o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu sou uma pessoa justa, eu tenho a verdade, a salvação, já recebi a salvação. Mas tem um detalhe dos crentes, dos cristãos, dos seguidores de Cristo, que é não aprender a Bíblia. Não aprender a Bíblia. A gente vem aqui e ouve a mensagem, a gente sai daqui, não estou falando de vocês, estou falando a gente, tá? A gente sai e a gente não lembra mais o texto, nem o texto que foi pregado. A gente não come o texto, precisa meditar, que seja um versículo, leia um versículo, mas aprofunde nele o máximo que você puder. Isso é um bom exercício, inclusive. Pegue um versículo e pense nele a semana inteira, porque é assim que você vai conseguir se alimentar de tudo que a palavra de Deus tem para nós. Eu, no meu primeiro ano de cristão, houve um desafio da liderança, tinha 18 anos de idade, entre os jovens e adolescentes, né, da época que eu estava, e a pastora Marluce cobrando que nós precisávamos estudar a Bíblia, que crente precisava estudar a Bíblia. Falei, tá bom, então vamos estudar, vamos ler. Comecei a ler de tudo. Naquela época, eu cheguei a fazer um mural na minha casa. Eu conto isso, gente, para exemplo e para motivação, tá? Fiz um mural na minha casa, eu cheguei a memorizar mais de 300 versículos. É possível? E até hoje eles estão aqui. Mudou as versões, que antigamente eu lia naquela versão Almeida e corrigida, né, os textos, mas a mensagem continua, eu sei as referências. O que isso muda, Léo? Como é que Jesus enfrentou a tentação lá quando Satanás, em Mateus 4? O diabo é tão astuto, que ele usa a própria palavra, distorcidamente, claro, e fora de contexto, para nos derrubar. Ele usou essa artimanha com Adão e Eva e conseguiu.
Não foi isso que o Senhor disse, Eva? Lembra da Letícia, né, no teatro? Não foi isso. Que é uma mentira, o Senhor não disse daquele jeito, a palavra foi distorcida. E derrubou eles. Aí ele vem tentando fazer com o segundo Adão, que é Jesus. Mas não diz isso na palavra de Deus. Fala, mas só que está fora de contexto, porque também está escrito. Percebe aqui onde a gente pega? Também está escrito. Mas não diz isso lá naquele texto? Como eu brinquei com vocês aqui no início. Você vê que fazer heresia, gente, não é difícil. Não é que a Bíblia é a mãe da heresia, como alguns dizem, eu não concordo. É que se você não lê a palavra dentro do seu contexto, você distorce a palavra. É a língua dos homens que é a mãe das heresias. Porque se eu pegar o texto lá, né, tire a sandália dos seus pés, e não entendendo o contexto e qual é a aplicação para nós hoje, que é de santidade, que é de reverência a vir buscar a Deus, nós vamos usar o texto literal. Simplesmente tira a sandália e acha que isso está tendo a reverência. Estão entendendo? Então, os textos eu tenho que ler, entender, para depois eu aplicar na minha vida. A palavra de Deus. Esforce-se em aprender mais da Bíblia, mais da palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para você, para a gente entender coisas mais práticas da vida. Você está enfrentando fases difíceis, de muita ansiedade na sua vida. Você lembra de algum versículo, de alguma palavra para você usar na batalha? De alguma espada? Você está enfrentando ansiedade. O que a palavra diz? Onde é que está escrito? Tem um texto lá de Mateus, não é isso? 6, e tem Filipenses 4, 6. É um texto, irmãos, fantástico, que eu preciso memorizar para a minha vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, apresente suas petições, seus pedidos a Deus, olha a observação, com ação de graças. Lembre de gratidão, porque na hora da luta a gente se esquece de ser grato. Apresente suas petições com ações de graças. E, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além das nossas razões, vai além daquilo que a gente entende, essa paz guardará a sua mente e o seu coração. São tempos que nós precisamos nos debruçar na presença de Deus. A gente recebe o Evangelho, mas a gente não está pegando as armas do Evangelho, a sua palavra, cada palavra, o que diz a palavra. Vou orar com esse texto, vou contar outra experiência engraçada. Eu sempre busquei ter aquele tempo de oração, a gente tinha que orar de joelho, né? Aí eu ficava lá de madrugada, eu ia orar de joelho, geralmente deitava meia-noite, por aí. Aí quando eu via, acordava lá 3, 4 horas da manhã de joelho, a perna toda dormente, as duas. Dormindo literalmente de joelho. Mas faz parte, são fases da vida. São fases da vida que a gente precisa buscar e firmar na palavra. Você não pode querer lutar batalhas espirituais pela sua palavra, pelas suas verdades. Não é que é mentira, lembra do cinto da verdade? Está aqui o cinto. Eu sei que você está sendo verdadeiro. Eu sei que você é justo. Está aqui, ó. A couraça. Você está falando a verdade, você está sendo justo, mas pessoas que falam a verdade, que são justas, vão enfrentar injustiças e batalhas e lutas. E vem o maligno tentando dizer para você que você não tem fé, dizer que você é um derrotado, e aí você tem que levantar a espada, que é a palavra, e dizer: eu sou filho de Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Use a espada do Espírito, que é a palavra. Eu sou forte. Não, irmãos, não se trata de ser forte, se trata do que a palavra diz. Segura firme a tua palavra, a tua espada. Se fosse pelo meu entender, pelo meu sentimento naquele momento, eu ia dizer: realmente sou um derrotado. Somente a espada me mantém batalhando com um soldado, e eu vou enfrentar essas batalhas, e eu vou vencer em Cristo Jesus. Amém? Falando em luta, você está enfrentando lutas. Você lembra de alguma espada, de alguma palavra que diz sobre lutas na Bíblia? Você não pode, não.
Hein? Um texto muito conhecido, né, Regi? Qual a referência? João 16, 33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Use a espada para lutar. Não vá nas tuas verdades, nos teus achômetros, ou nos teus sentimentos, ou nas setas inflamadas que vêm contra nós. Mais um exemplo. Se eu estou pensando em desistir, muitas vezes pensamos em desistir, sim ou não? Lembra de um versículo que nos orienta sobre isso? Esse é mais difícil, né? Pensar, qual versículo? Tem vários, mas eu me lembrei de um. Perseverem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24, 13. Perseverarem até o fim. Por que eu não desisto, ou não desisti até hoje? Não é porque eu sou bom. Não é porque tudo é uma mara mansa, só rosa. Para o Léo é tudo fácil, para o pastor é uma maravilha. Sabe por que eu não desisti até hoje? Porque a palavra de Deus, a minha espada me diz, persevere até o fim. Amém, gente? Estão comigo? E aí o versículo 18, que nós lemos, e eu não vou enfatizar ele aqui, diz que tudo isso, cada armadura dessa, nós devemos vesti-la sempre em oração, sempre orando nas nossas batalhas. E eu quero orar com você, porque eu sei que todos nós enfrentamos batalhas. E se o Senhor Deus nos inspirou a usar esse texto, não é que Ele me revelou, a revelação já é a palavra, mas Ele inspirou a usar esse texto, a explicar esse texto e trazer para as nossas vidas, é porque quem sabe você estava precisando ouvir essa palavra de Deus nessa noite. Use as armaduras espirituais que o Senhor Deus já nos deu, que está providenciada para cada um de nós. Amém, gente? Como nós cantamos aqui, vitorioso és. Enquanto adoramos, o Senhor vai trabalhando em cada luta. Mas façamos essa reflexão conosco mesmo. O cinto é a verdade. Tire a mentira das nossas vidas. Sejamos verdadeiros, por mais que dói. Tem uma expressão que diz a verdade dói, né? Sejamos verdadeiros conosco. A couraça é justo, justiça, caráter. Não abra mão dos seus valores. Aprontaram com você, não pague o mal com o mal. Eu sei que dá vontade, porque somos humanos. Mantenha o seu caráter, seus valores. A sandália é o Evangelho, que nos firma, fica firmado naquilo que é o Evangelho, ou seja, no plano de Deus para a nossa vida, na vontade de Deus para a nossa vida, e ela é boa, perfeita e agradável, é ela que nos mantém. Esteja pronto a falar de Jesus para cada pessoa, seja no hospital, seja no trabalho, na escola, tenha a prontidão do Evangelho. Nós temos também o escudo da fé. Não esqueça a fé, o escudo, como eu esqueci hoje. Na hora da luta, é exatamente essa armadura que a gente esquece. A gente se lembra que a gente é justo, que a gente tem caráter, que a gente é esforçado, e a gente se esquece. Mantenha a fé. Você não está vendo nada, mas mantenha a fé. Porque fé é exatamente esperar o que a gente não vê. Temos também o capacete da salvação. Quer receber a salvação em Cristo? Quer se lembrar da nossa identidade em Jesus Cristo? Quem somos? Somos filhos e filhas de Deus. Mas também ter a palavra de Deus como sua espada, nos orientando como batalhar em cada situação. Amém, queridos? Vamos orar nessa noite.